A verdade é uma só. Antes do nosso primeiro filho nascer, a gente não sabe como vai ser. Ou a gente acha que sabe, a gente não tem noção nenhuma. E mesmo que você tenha experiência com criança, porque é professora, ou tem uma família grande, muitos primos, muitos irmãos, mesmo que trabalhe com como babá, com o próprio filho é diferente. Então eu decidi gravar esse vídeo com as coisas que eu gostaria de ter ouvido quando estava grávida da minha primeira filha, apesar de que não sei se teria acreditado ou levado tão a sério algumas delas. Então vamos a essas coisas que ninguém te conta. Eu sou a Letícia, eu sou biomédica, mestre e doutora em bioquímica, mãe da Laura e do Levi. E se você gosta desse tipo de assunto, já se inscreve no meu canal, deixa um joinha para eu saber que você gostou e bora pro vídeo. A primeira delas é, com certeza, busque informação. Se eu pudesse dar um conselho só para qualquer pessoa que está se preparando para receber um bebê, para uma mãe de primeira viagem, é busque informação. Você pode estudar sobre vários assuntos, né? Muitas vezes as futuras mamães estão tão preocupadas com o pré-natal e com o enxoval que acabam esquecendo de outras coisas. Muitas ainda acabam estudando bastante sobre o parto, mas existem tantos outros assuntos. Então, quanto mais informação você puder acumular, né, sobre esse novo mundo que você está entrando, lembrando que o item mais importante do seu enxoval de bebê é informação, e pensando em ajudar as futuras mamães, eu criei o meu próprio material, o meu e-book que chama Enxoval de Bebê Simples e Prático, onde a gente conversa sobre fraldas, quantidade de fralda que o bebê usa do nascimento ao desfraude, a gente fala de um cronograma de compras de enxoval de bebê, e eu falo de todos os itens do enxoval de bebê, né, descrevo eles, para que você possa escolher o que você vai colocar na sua casa ou não, para que você não gaste dinheiro que você não está disposta a gastar, ou que seja um desperdício, já que você não vai usar aquele item, e para também não ter um trambolho em casa, né? Porque a gente sabe que os itens de bebê são muitas vezes caros e grandes. Então, busque informação, é a dica de ouro, é a regra de ouro, é aquilo que todo mundo tem que estar, tatuado na cabeça. A próxima coisa que eu gostaria muito de ter ouvido é: prepare-se para o seu puerpério. Na verdade, eu não escutei essa dica, né, esse conselho, mas eu acabei de certa forma me preparando. Eu li um livro sobre o puerpério bem no final, né, da minha primeira gestação. Eu li A Maternidade e o Encontro com a Própria Sombra, e foi muito bom porque ela fala do papel do pai, do papel da mãe, até do papel do bebê. Mas muitas pessoas não se preparam, elas ficam a gravidez inteira focadas em enxoval, pré-natal e parto, enxoval, pré-natal e parto, e esquece tanto do puerpério quanto da amamentação e das outras coisas, né, que vão estar acontecendo na vida daquela família depois da chegada do bebê. O puerpério, ele é muito particular, ele pode ser muito tranquilo para algumas mulheres, que elas não sentem nem sequer um baby blues, apesar de que eu acho isso difícil, né? Uma vez eu escutei de uma psicóloga falando que qualquer adulto responsável, qualquer mãe adulta responsável sente um baby blues, sim, porque é um peso de uma responsabilidade de um novo ser, aquele bebê totalmente dependente, né, que vai estar chegando na sua casa. Então, para algumas mães isso vai ser tranquilo, ela vai ficar um pouco chateada, vai ter aquele baby blues que vai passar. Para algumas não, isso vai ser um baby blues assim mais pesado, e para algumas pode ser mais grave, chegando a um quadro mais forte, né, de depressão pós-parto, e isso precisa sim de uma intervenção médica. E a minha dica é você entender o que pode acontecer, porque se você começar a perceber que o que está acontecendo com você é o que é esperado, né, isso vai dar uma tranquilidade. Então, estude sobre o puerpério. O terceiro conselho, né, se assim podemos dizer, é: saiba aonde pedir ajuda. Tô olhando aqui porque eu fiz umas anotações, tá aqui embaixo. E o que eu destacaria, né, saber pedir ajuda para quê? A amamentação ela pode ser muito desafiadora, assim como eu disse no puerpério. Pode ser muito fácil para algumas mulheres e pode ser muito desafiadora para outras. Então saiba onde pedir ajuda. Saiba se a sua cidade tem banco de leite, eles ajudam. Se a maternidade onde seu filho nasceu, eles oferecem algum tipo de ajuda. Se você tem alguma doula, né, alguma consultora de amamentação que pode te oferecer esse tipo de ajuda.
Outro tipo de ajuda que eu acho que é importante saber onde pedir é em relação às tarefas domésticas, né? As tarefas de casa. Porque a casa vai ficar suja, a roupa vai ficar suja, a comida vai ter que ser preparada. Nem que seja assim, eu sei um lugar que eu posso pedir o almoço. Isso já vai ser uma ajuda para os dias mais difíceis. Ou eu tenho contato de uma moça que pode vir na minha casa e me dar uma ajuda com a casa, me dar uma organizada. Isso vai ser muito importante. Isso pode não ser necessário, você pode ficar tranquila, né? Se alguém da sua família vai passar um tempo com você, isso também já ajuda, né? A pessoa, se você tem filhos mais velhos e você vai ter alguém em casa olhando eles, ou você vai ter ajuda para levar e buscar eles na escola. Tudo isso, assim, já ter esquematizado é muito importante. Uma coisa que também ajuda muito e ainda relacionado à ajuda, mas eu colocaria isso como um outro conselho, vou ler aqui, faça um cronograma de rotina para quem vai te ajudar. E isso eu fiz quando eu tive o meu segundo filho. Por vários motivos. Eu sou uma pessoa assim que eu me considero bastante organizada. Eu gosto que as coisas da minha casa estejam funcionando dentro do horário. E além disso, quando o meu segundo filho nasceu, eu tinha o quê? A minha primeira filha em casa. E ela tinha os horários dela, de comer, de acordar, de dormir, de brincar, de escovar os dentes, até de fazer troca de fralda. Eu sou bem assim, bem metódica com algumas coisas. Então eu fiz um cronograma. Eu coloquei eu fiz 3, né? Eu fiz no Canva na época. 3 folhas que eu colei na minha cozinha com a rotina dela, a rotina da casa, de limpeza, né? Tal dia eu lavo roupa da criança, tal dia eu lavo roupa de cama. Uma com a rotina da minha filha, com os horários certinhos, isso que ela não ia pra escola, porque quando meu segundo filho nasceu, ela tinha 2 anos e pouco, mas ela tinha a rotina dela em casa. E um terceiro, com as tarefas diárias, que são tarefas que têm que ser feitas todos os dias, tipo arrumar as camas, aguar as plantas, preparar comida, dar uma organizada, né, por cima, nos brinquedos que ficam, entre outras coisas. Isso era muito importante porque eu moro aqui e eu mantenho a casa funcionando. Só que com a chegada do bebê, eu ia estar me dedicando muito mais ao bebê e tentando dormir quando o bebê dormisse, né, principalmente naquele início. E eu sabia que ia ter uma pessoa na minha casa me ajudando. Os primeiros dias foi a minha mãe. Então eu coloquei aquilo na parede pra deixar, assim, as coisas caminhando mais ou menos na ordem, né? Claro que a gente não ia chegar impondo, vai acontecer assim, 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 porque até quando é a gente que tá controlando, sai um pouco e ok. Mas isso ajuda muito, porque a pessoa, às vezes, assim, eu já vi casos de famílias que receberam um bebê e tinha uma criança muito pequena em casa. E da criança pequena ficar assada, porque ninguém trocou a fralda da criança pequena. Ficou todo mundo tão focado, assim, em cuidar do bebê e fazer comida, por exemplo, que a criança pequena ficou o dia inteiro com a mesma fralda. E, assim, é uma coisa pequena. Aquela criança não fez cocô naquele dia, ou durante o dia, fez à noite. E aí ficou o dia inteiro com a mesma fralda e ficou assado. Então, é o tipo de coisa que eu quis que evitar que acontecesse. E aí, eu criei esse método. Isso não foi invenção minha, eu vi na internet e eu achei excelente, por isso que eu tô passando pra frente. A quinta dica, ela também é de ouro, que é estude sobre sono do bebê. Você vai estar focada na gravidez em pré-natal, enxoval, talvez parto. Estude amamentação, puerpério e sono do bebê. Se você puder estudar sobre sono do bebê ainda grávida, isso vai ajudar muito. No meu caso, assim, eu já disse em alguns vídeos que a minha filha mais velha, ela não tinha muitos despertares noturnos, mas eu não sabia nada sobre o sono do bebê. E quando eu descobri a tal da janela de sono, isso abriu, assim, tirou a venda dos meus olhos. Porque muita gente, né, principalmente os mais antigos, tem essa ideia de que não, deixa acordado, porque aí vai ficar cansado durante o dia e vai dormir melhor à noite. Gente, no bebê não funciona assim. O bebê que não faz as sonecas direitinho durante o dia, né, ou minimamente ok, ele não vai dormir bem à noite. Isso é assim, é o que acontece. E aí, na época eu fui pesquisar, né, sobre sono, eu descobri a tal da janela de sono. Óbvio que você não tem que se prender a ela, mas ela vai te dar um norte muito bom pra você, assim, seu filho tá irritado, eu ia lá na janela e falava, soneca. Soneca, e a criança tirava uma soneca e era outro clima dentro de casa. O que me ajudou muito, assim, também foi esse livro, Soluções para a Noite Sem Choro.
Existem muito material na internet, até gratuito, cursos pagos, outros livros, mas eu gostei muito de ler esse, porque a autora desse livro, ela te dá várias opções. Ela não fala, você tem que fazer assim, assim, assim. Ela te explica como que acontece, ela fala da janela de sono, ela explica como funciona o sono no adulto, sono REM, sono não REM. E ela fala, ó, você pode fazer isso, se você quiser isso, você pode fazer isso. Por exemplo, você quer fazer cama compartilhada? Então faz isso, isso e isso. Você quer deixar o seu filho dormindo no seu quarto, mas em outra cama? Faz isso, isso e isso. Você quer passar o seu filho pro quarto dele? Então toma essas dicas. Eu gosto muito desse livro porque ele te dá essas opções. Ele não te prende, né? Ele não cria, não. A regra é essa, vai funcionar assim. Porque não é assim que acontece, né? A gente sabe que funciona diferente pra todo mundo. E a última coisa que eu gostaria de falar nesse vídeo, não é uma dica, não é um conselho, mas é que vai passar. Eu, na minha primeira filha, eu não achava que ia passar. Eu achava que eu tava presa naquela situação, por exemplo, pico de desenvolvimento, salto de crescimento, eu achava que aquilo nunca ia passar. E quando eu tive o meu segundo filho e eu comecei a viver, né, algumas etapas de novo, obviamente de maneira diferente, eu percebi, nossa, realmente passa, porque eu passei por algo muito semelhante com a minha primeira filha e ela não tá passando por isso mais. Óbvio que os desafios já vão existir em todas as fases, mas você vai voltar a dormir melhor, seu bebê vai se desenvolver, vai dar tudo certo, ele vai comer bem em algum momento ele vai desmamar, ele vai dormir na cama dele, ele vai dormir a noite toda, então vai passar. Então, se você tá assistindo esse vídeo, né, ainda grávida, se prepare para, né, cuidar de uma criança, que é uma tarefa bastante desafiadora, buscando bastante informação. Se eu puder te ajudar nesse processo, eu vou ficar muito feliz. Deixa nos comentários qualquer dúvida que você tenha, se você quiser algum tipo de ajuda. Eu espero ter ajudado. Um beijo e até a próxima dica.